Romanos capítulo 13, a partir do verso 8. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Nesse tempo de preparo de ceia, deixa Deus trabalhar o seu coração nesse texto. Tão simples, mas tão prático para os dias de hoje. Romanos 13, 8 diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento nesta palavra, se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos orar, meus irmãos. O tema dessa meditação: o amor com o amor se paga. Oremos. Pai querido, prepare a tua igreja que está aqui, Pai, devidamente para celebrar hoje a ceia. Fale ao nosso coração. Prepara-nos dignamente para a mesa do Cordeiro. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa meditação, meus irmãos, apareceu enquanto a gente viajava mês passado pela Itália. Tivemos alguns contatos com pessoas de língua completamente diferente. O italiano é falante, fala rápido, a gente entende alguma coisa, mas, me perdoe os patrícios, muitas vezes ele é bem mal educado. E nós tivemos assim, diversos contatos, alguns excelentes, outros a pessoa se negava a se comunicar, porque ele não queria sair a não ser do seu mundo e da sua língua. Ele queria ficar só com o que ele é, sua língua e seu espaço. Em alguns momentos nós tivemos algumas dificuldades em termos de comunicação. Aplicando isso à vida cristã hoje, eu vinha pensando, e quero deixar esse assunto com a igreja hoje. A gente defende a teologia chamada reformada. O que é a teologia reformada? A teologia reformada é um conceito embasado, meus irmãos, somente nas Escrituras, o texto interpretando o texto, de uma logicidade tremenda, onde centenas de homens foram se debruçando em formas, estruturas dentro do conhecimento bíblico, para depois formar conceitos de doutrinas que nós temos hoje, e usamos como confissões de fé e zarados da Bíblia Sagrada. Mas um problema que eu queria que você atentasse hoje: a teologia reformada, ela anda num caminho paralelo com o legalismo. E o legalismo, meus irmãos, ele é uma coisa estranha e perigosa.
mas ela é bem próxima da teologia que cremos. O legalista, ele pode conhecer a doutrina, mas ele vive a crítica dessa doutrina, muitas vezes, para a vida dos outros, em detrimento do outro. Ele nunca se enxerga nos problemas, ele sempre se enxerga na solução. Ele nunca se enxerga como parte integrante, mas ele se enxerga como alguém do lado superior. Isso vai criando um problema e uma dificuldade. E a pergunta que eu queria que nós respondêssemos hoje, diante de Deus, antes de participar da ceia: quem nós somos de fato, no corpo de Cristo, na vida desta igreja, na vida dos meus irmãos, esse Jesus que me tornou livre, me considera liberto porque Ele me liberta. Estou justificado porque Ele me justifica. Conheço os teus ensinos porque eles estão exarados na tua palavra e eles são proclamados nos púlpitos das nossas igrejas. Cremos num Deus de promessa porque a Bíblia está cheia delas. Ele vai suprir minhas necessidades, a bondade e a misericórdia me seguirá, as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, nada poderá separar-nos desse bendito amor de Cristo que está, enfim, desse amor de Deus que está revelado em Cristo. E vamos ouvindo. Paulo escreve essa carta. Essa carta tem 10 capítulos doutrinários que está tratando juízo de Deus, tratamento de Deus, amor de Deus, a graça de Deus, a justificação pela fé, o tratamento de Deus com os judeus, os gentios inesculpáveis, a porta que se abre para esses gentios, e ele vai caminhando depois para dizer: olha, nós somos um povo, um corpo e temos uma prática de vida. E quando ele chega no capítulo 12, a prática de vida que ele exala é simplesmente dizer: nós somos um corpo diante de Deus, vivo, santo e agradável, temos culto a prestar e temos que conhecer de Deus sobre a nossa vida, a sua vontade. E ele trabalha exatamente, meus irmãos, virtudes que têm que aparecer na vida da igreja. Aí quando você chega nesse capítulo 12, fala de amor, fala de fraternidade, fala de zelo, fala de compartilhar as necessidades dos santos, fala com que eu me alegre com os que se alegram e chore com os que choram, que eu tenho o sentimento de Deus sobre a minha vida, o mesmo de Cristo que o levou à morte por amor a mim. Para depois ele chegar aqui num resumo e dizendo: há um resumo da lei. E esse resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Versículo 8 eu destaco: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Já vivemos tempos difíceis, meus irmãos, na vida da família da fé, mas nunca vivemos tempos tão difíceis com relação a esse assunto. Eu não tenho medo de afirmar, meus irmãos, que a igreja de Jesus Cristo hoje vive muitas vezes um desamor muito grande. Não apenas um amor institucional, mas um amor lesado, um amor empobrecido, um amor que não aparece, um amor que muitas vezes não tem grandeza, um amor que não enxerga, um amor que não vai atrás, um amor que não se percebe, enfim, quem está de pé ou quem está caído. Esse amor muitas vezes tem se tornado apenas excêntrico, particular, legalista, de si para si mesmo. O texto está dizendo: a ninguém se fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, dizendo: você ama, 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 ama. E se você alguma vez ficar devendo para essa pessoa, você não tem que dever críticas, mas esse amor que muitas vezes sendo dado, ainda falta. Que tipo de amor é cobrado aqui? O amor que não pratica o mal contra o próximo. Não praticar o mal contra o próximo é amá-lo,
é honrá-lo, é respeitá-lo, é não criticá-lo na ausência, é não empobrecê-lo em momento nenhum, porque ele é teu irmão. Ele é a estrutura da mesma estrutura desse corpo que Cristo produziu, que é a igreja. E há todo um trato aqui dizendo: esse amor precisa perseverar, esse amor precisa crescer, esse amor precisa durar, porque o amor não pratica mal contra o próximo. Meus irmãos, vivemos um tempo difícil, onde o legalismo maltrata, onde a religião tem matado muitos corações, onde a teologia, meus irmãos, muitas vezes pseudo-reformada, tem aniquilado aqueles que simplesmente caem, deturpam, fracassam, pecam em alguma área, e em vez de serem tratados, levantados, buscados, ajudados, chorar diante de Deus por eles, nós muitas vezes, meus irmãos, agimos como aquele fariseu que recebeu Jesus na sua casa para jantar. Ele recebe, Jesus chega, o costume era lavar os pés, de Jesus não se lava nada, nem os pés. Ele se assenta ali com alguns discípulos, e ali entra uma mulher chamada pecadora. Aquela mulher entra e chega por trás dos pés de Jesus, chora sobre aqueles pés. E algumas pessoas pensam assim: nossa, deve ter sido muito legal, né, ela lavar os pés. Aquela mulher não chorou 2 copos de água, ela chorou aí umas quatro colheres no máximo. O que ela fez no pé de Jesus não foi lavar o pé de Jesus, ela sujou o pé de Jesus. Porque quando ela começa a jogar aquelas gotinhas de água chorando ali, o pé de Jesus virou o quê? Lama. Virou lama. Estava cheio de pó. E ela vai ali beijando, passando o cabelo, sujando a cabeça de pó também, de sujeira. E vai ali demonstrando o quê? O que ela está fazendo ali? Ela está simplesmente dizendo: eu não tenho medo de ninguém aqui que está me criticando, me observando. Simplesmente ela vence a si mesma, mas ela vence por amor. Jesus deve ter mudado o coração dela lá para trás, deve ter conhecido a graça de Deus, e ela quer externar. O que ela externa? Ela externa amor, ela externa honra, ela externa reverência, ela externa cuidado, ela externa carinho, ela externa uma história de vida, porque nunca mais ela vai ser esquecida. Eu queria dizer para cada um de nós aqui: os teus atos de amor, eles serão lembrados muitas vezes. Você que gasta tempo com alguém quando sofre, você que passa horas num velório com alguém porque alguém perdeu, você que tem coragem de gastar horas e horas da sua vida para levantar alguém. Essas coisas não são contabilizadas apenas diante de Deus, elas são contabilizadas na história e na alma dessa pessoa que você marcará. Infelizmente, meus irmãos, hoje nós não temos tido tempo para as pessoas. A pessoa não nos acompanha, eu deixo para trás. A pessoa não tem a mesma experiência de vida que eu tenho, ou a mesma teologia, eu deixo para lá. A pessoa tem rompantes de lutas, e em vez de parar, ponderar, ajudar, refletir, continuar, gastar tempo, eu largo para lá. Essa não é a atitude do amor que pratica o bem para com o próximo. Porque o amor, ele não pratica o mal. Se você fala de alguém que é membro da mesma igreja que você tem um amor quebrado, maldoso. Se você diz que ama e conhece alguém da igreja caído, necessitado, carente, empobrecido, enlutado, precisando de ajuda, e esse amor não vai atrás, o teu amor tem pobreza, ele não tem grandeza. E a cobrança de Deus aqui, meus irmãos, é para dizer: olha, você já conhece o tempo. Deus tem falado para a igreja continuadamente. Está na hora da gente despertar, meus irmãos, de um sono que tem caído sobre muitas igrejas e comunidades, onde o legalismo aparece, e a doutrina da vida, do amor,
do zelo, do carinho, da paixão para com Cristo, mas para com o meu irmão, são trabalhadas como coisas secundárias. Há uma cobrança de Deus nesta noite, antes que você estenda as mãos para a ceia, para dizer claramente para você: e eu pergunto agora, o que você tem hoje para derramar sobre a minha vida? O que você tem para me oferecer com a sua vida? Você tem amor para me doar? Você tem alegria que excede a todo entendimento? Você tem uma paz que você pode repartir? Você tem longanimidade que você pode viver? Você tem domínio próprio que você pode ensinar? O que você tem de bagagem para repartir com o teu irmão? Porque tem irmãos que precisam. Tem irmãos que vão aprender com você. Tem irmãos que vão se levantar com você. Tem irmãos que vão voltar à vida contínua, se você tiver coragem de gastar um tempo com ele. É com amor que se paga, meus irmãos, a comunhão e a vida da igreja. Deus nos cobra nessa noite. Quando eu disse que eu fiquei incomodado com os relacionamentos lá fora, é porque não há nenhuma preocupação em completar uma comunicação. Não sei, em algum momento lá, eu fiquei muito aborrecido com o sujeito lá. Ele falou bravo lá, alto, crítico. Aí eu comecei a falar com todas as vozes e raiva que eu tinha também, fui falando assim. Aí percebi que aquilo não afetou nada dele. Sabe por quê? Ele não fala a mesma língua que eu falo, ele não entendeu nada. Mandei ele tomar banho na soda, vai tomar banho, vai tratar assim sua mãe, sua tia, sua avó. Fui falando assim, e os outros olhavam para mim assim, mas ele não entendeu nada. E eu quero dizer para os irmãos que muitos de nós estamos vivendo esse mesmo, enfim, essa mesma situação de vida. As pessoas não entendem a sua língua. Você diz que é cristão, mas você não tem uma língua que é interpretada pelo Espírito Santo para dizer: olha como esse irmão ama, olha como esse irmão agradece, olha como esse irmão contribui, olha como esse irmão valoriza a vida da igreja. Meus irmãos, isso tem sido um caos no nosso meio. E a cobrança de Deus antes de você estender as mãos hoje: quem é você? Nesse corpo que ama. Quem é você nesse corpo que participa? Quem é você nesse corpo que se inteira? Quem é você nesse corpo que busca o caído? Quem é você nesse corpo que se alegra com os que se alegram? Quem é você nesse corpo que chora com os que choram? Aí eu quero contar mais uma vez e acrescentar mais um pedacinho da história para encerrar essa meditação. O amor, com amor se paga. É com amor que levantamos as pessoas. É com amor que caminhamos com as pessoas. É com amor que nos alegramos com as pessoas. É com amor que choramos para com as pessoas. É com amor que buscamos o caído. É com amor que nos relacionamos com esse Deus bendito sobre a nossa vida. Voltando a uma história que eu contei ano passado. Só que eu acrescento um ponto a esse conto. O marido de uma irmã zelosa de 82 anos acaba de morrer. Ele tem 84, ela 82. A filha chora, o genro do lado. O pastor faz o ofício, e ele se sai muito bem, porque quem morre é muito querido na igreja. Naquele dia, muda a vida da sogra. Ela morava sozinha com seu esposo, tinham saúde, agora ela está sozinha. A filha chega para o genro e diz: querido, mamãe vai morar com a gente. E ele disse: não tem problema. Tinha um quarto na casa, 2 quartos apenas, eram pobres. Só que depois ela fala: querido, a mamãe vai morar com a gente, mas ela vai levar o cachorro. O Doberman? No apartamento? Meu pai amava muito aquele cachorro, tem que levar o cachorro. Aí leva o cachorro. O conflito acontece. Há um amor pela sogra, mas não há paixão pelo cachorro. O cachorro, ele comia muito, fazia muito cocô,
O xixi dele tinha que colocar quase 5 jornais no chão. A situação ficou delicada. As brigas começaram. Ele não sabia o que fazer. O amor que ele tinha com o cachorro agora era o mesmo que tinha para com a sogra. Igual. Aí ele foi atrás do pastor. O pastor que ele foi atrás era auxiliar do Juan Carlos Ortiz. E o pastor percebeu a luta, o sofrimento. Não sabia o que fazer. Inimizade já dentro de casa. A esposa arranhando com ele. A sogra não olhando na cara. E o cachorro perdido. Quando ele chega para conversar com o pastor sábio, antigo, conversa com o tempo, o pastor ouve, dá razão para ele. Só que o pastor faz uma coisa. O pastor vai e busca lá na cozinha uma xícara bem grande de café. Enche até na boca. Entrega o café para ele, um tanto de café, bem. Pegou para ele também um pouquinho. Quando ele senta assim na frente, do pastor assim, com aquela xícara de café enorme assim, mas quase transbordando, o pastor levanta um pouco as pressas assim para voltar na cozinha, esbarra, e aquele café cai no corpo, no chão. E o pastor vai lá e volta. E quando o pastor volta, ele falou: ô pastor, o senhor esbarrou em mim aqui e caiu o café. E o pastor disse: não caiu o café. Não, pastor, caiu o café. E o pastor disse: se fosse chá, cairia o chá. Aí o pastor disse: vamos voltar à história da sogra e do cachorro. Imagina você como uma xícara cheia. Cheia por quem? Pelo Espírito. Aí ela tem que ser derramada ou derramar. E a pergunta que eu faço, e ele fez para aquele moço lá, para ele levar para casa: o que você derrama da sua vida quando você vê sua sogra? O que você derrama da sua vida quando você vê o cachorro? Porque aquilo que você derrama é aquilo que você é. E eu queria dizer para cada um de nós, meus irmãos, tem muita gente na igreja que não tem tido nada para oferecer para ninguém, a não ser queimaduras, críticas, danos. E eu queria que você voltasse para o texto, porque a Bíblia diz: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. Quando você tiver um desajuste com alguém, a sua vida tem que derramar aquilo que o Espírito Santo coloca lá. E Ele coloca o quê? Amor. Ele coloca fruto. Ele coloca vida. Ele coloca integridade. Então essa é a cobrança de Deus. E aquele moço saiu: Deus, eu quero derramar sobre a minha sogra, sobre aquele cachorro, um amor que o Senhor está me cobrando. E ele foi empolgado para casa. Chegou em casa cedo. Quem que ele encontrou em casa? Só o cachorro assistindo televisão. Deitado na poltrona enorme, não cabia nem ele. Ele assentou do lado. Cabeça do cachorro, uns 4 quilos. Colocou no colo dele assim. Aí percebeu que o cachorro... Ele nunca tinha reparado o cachorro precisava de carinho. Começou a passar a mão na cabeça do cachorro. O cachorro ficou ali, se deliciando com aquele carinho. E ele perguntou assim, diante de Deus, Deus, me ensina a derramar sobre esse cachorro o amor que eu tenho que ter para com a minha sogra, para com a minha esposa, para com a situação que eu vivo. Quem chega? Aí chega a sogra e a esposa. Quando eles entram, o cachorro deitado no colo dele. Ele não deixava nem chegar perto. Assustaram. Acharam que tinham até envenenado o cachorro. Ele tinha voltado só de um diálogo. Só que as duas tinham procurado o pastor Juan Carlos Ortiz.
que era auxiliar desse outro que atendeu o marido. E elas chegaram e viram aquela cena, né? Love Story. E a sogra disse: tomei uma decisão. Eu vou levar o cachorro embora. E ele disse: de jeito nenhum. Esse cachorro não sai da nossa casa. A partir de hoje, eu aprendi a derramar a verdadeira xícara sobre a vida dele. Meus irmãos, tem muita gente que já saiu da igreja, porque você, em vez de amor, você só jogou crítica. Tem muita gente que saiu da sua amizade, porque em vez de zelo pelas coisas de Deus e pela vida, você só derramou observações. O apóstolo Paulo está dizendo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Amor você pode dar o tempo todo, pode dar em grandeza e intensidade, e você sempre vai ficar devendo. Essa família conseguiu fazer uma proeza. Meses depois apareceu um membro da igreja e disse: eu tenho um sítio, vocês não querem mudar para lá? Estou alugando. Saíram do apartamento, foram para um sítio. E o cachorro virou o dono da festa, porque ali ele tinha todo o espaço para viver agora. Mas o homem tinha vencido um grande problema. Verifica hoje, se alguém te encostar, se alguém te criticar, se alguém te aborrecer, se alguém olhar a tua fé, se alguém criticar o teu cabelo, se alguém achar algum problema na sua casa, o que derrama sobre a sua vida? O que derrama da sua vida? Crítica, raiva, luta, ódio, vai embora. O que derrama? O derrama o amor de Deus, que um dia foi derramado na cruz, que me ensina a viver com os diferentes, e simplesmente poder dizer: eu preciso de você, meu irmão. Família da fé nunca vai ser homogeneidade. Vamos ser grupos, mas grupos que se entendem, porque o amor é o mesmo. Verifica hoje, quando você conversa com seu marido, quando você se relaciona na igreja, o que entorna dessa xícara cheia que é a sua vida. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor. É com amor que se paga o amor. Não há como pagar o amor de Jesus. Toda vez que a gente participa da ceia, essa ceia constrange a gente. Isso aqui são símbolos, são utensílios, são marcas, são memória. Mas são marcas de um amor extravagante de Deus sobre a nossa vida, que muito nos amou e não abriu mão de nos ter na sua glória eterna. Participe da ceia com alegria. Com amor se paga. Dá uma olhada no que derrama da sua vida.